Boa noite, amada igreja, graça e a paz a todos, muito bem-vindos a essa casa de oração. Gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé, nessa noite, que não é uma noite comum, é uma noite que, como você pode olhar aí, no resto da igreja está bem lotado, graças a Deus, e isso geralmente significa uma coisa: recepção de novos membros, novos irmãos na nossa caminhada. Então hoje é um dia de festa, hoje é um dia onde nós recebemos novas pessoas para essa caminhada, e por isso você deve se alegrar, porque mais pessoas estão conosco nessa caminhada com Cristo, nesse discipulado constante, e que tudo isso possa ser para a glória dele, amém? Que nós possamos exaltá-lo nessa noite, que você possa cantar, você possa se render, e que a presença dele possa ser real. Paizinho Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado, Pai, porque o Senhor, seriosamente, ó Pai, conduz a sua igreja, Pai. E que nessa noite, Pai, possa não ser diferente, que a sua presença possa ser real, e que nós possamos, Deus, ser usados e possamos ser tocados, ó Pai, segundo a sua vontade. Que o seu Santo Espírito possa ser, Senhor Deus, aquele que conduz tudo que vai acontecer aqui, Pai. Que tudo isso, Pai, não seja mãos humanas, Pai, mas seja o seu amor, possa ser a manifestação da sua glória, e que nós possamos te adorar e te bendizer como um só coração aqui, no nome do seu Filho Jesus, Pai. Amém. E nessa próxima canção, que é uma canção muito conhecida, você possa adorar aqui junto com a gente, todos nós como uma família só em Cristo. Amém? Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Somente seu nome, Pai, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, e sobre toda a terra e céus seu nome seja exaltado. Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. agradecer-te por tua obra em nós.
Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Pode tomar o seu assento por um instante. Que alegria estarmos reunidos nessa noite tão especial. E nós queremos agradecer de antemão aqueles que nos visitam, em especial até mesmo aqueles parentes, familiares, amigos que estão aqui para prestigiar nossos queridos irmãos e irmãs que serão recebidos aqui com tanto carinho e apreço. Hoje é noite de festa, noite de celebração, e é bom estarmos juntos para buscarmos ao Senhor. Quero só pedir a você que de repente tem aí um lugar livre no meio aí das poltronas, se você puder sentar aí mais para o meio e deixar os lugares livres nas pontas, é melhor para quem for chegando se assentando, tá certo? Queridos, nós vamos continuar essa celebração, esse culto a Deus, celebrando a Jesus Cristo por tudo que Ele fez, tem feito a nós. Mas eu quero deixar aqui alguns avisos importantes para vocês. Nós como igreja temos algumas atividades, inclusive em dezembro também acontecem algumas coisas. Por exemplo, nós estaremos no dia 18 a 20 deste mês ali na praça de alimentação do comércio, aqui na cidade, no centro da cidade, a partir das 19 horas. O que acontece lá? Algumas barracas com comidas, não é? Uma praça de alimentação. Então a nossa igreja vai ter participação lá no dia 18 a 20, a partir das 19 horas, exclusivamente com a barraca de bolinho de bacalhau, que se você ainda não conhece essa iguaria específica, exclusiva da nossa igreja, você precisa passar lá e prestigiar e degustar desse bolinho de bacalhau. Mas vamos ter também a barraca de hambúrguer e também a barraca de refrigerante, tá certo? Dias 18 a 20, não é? Nós estaremos na praça de alimentação, ali no centro da cidade, a partir das 19 horas, fica o convite para todos, para estarmos juntos lá. E quero convidar todos vocês, aos da igreja, aos que nos visitam nessa noite, a estarmos aqui nessa noite especial do dia 22 de dezembro, vai ser num domingo, um culto especial de musical de Natal, com este tema, Onde está o Natal? Às 19 horas estaremos aqui prestigiando todo esse empenho de uma equipe grande que já está trabalhando para esta linda apresentação que é celebração a Jesus. Mas se você quer saber onde está o Natal, venha que você vai saber. Então dia 22, num domingo às 19 horas, estaremos aqui com o musical de Natal. E quero só lembrar a todos que no mês de dezembro nós temos aí umas programações especiais em relação aí o final de ano. Então, por exemplo, nesse domingo dia 22 do musical de Natal e também no domingo dia 29, não haverá culto das 10 da manhã, somente o culto das 19, tá certo? E também nas terças-feiras, dia 24 e dia 31, são vésperas de feriado, nós não teremos aí o culto, a noite da esperança, nas terças-feiras, 24 e 31. Então fique atento, se programe, tá certo? Nos demais dias, demais horários, estaremos aqui normalmente celebrando ao Senhor Jesus. Amém, queridos? Esses são os recados de hoje e eu quero já convidá-los nesse momento a continuar atento ao Senhor. Saiba que Deus tem muito a fazer e derramar sobre nós nessa noite. Há uma graça nos envolvendo aqui. Há uma presença santa e maravilhosa aqui. Nós não estamos aqui cumprindo uma regra, um protocolo, uma agenda. Nós estamos aqui num encontro com o Senhor. Saiba que Ele quer falar ao nosso coração. Mas neste encontro, nós também podemos expressar a nossa fé, nossa gratidão, nossa adoração a este Deus maravilhoso. E uma das formas que o fazemos não é somente com os nossos lábios cantando, não é somente com as nossas palmas, mas é também com o nosso louvor financeiro. Então eu quero convidar você a ficar em pé, mais uma vez. Nesse momento, quando cantarmos a próxima canção, nós expressaremos adoração a Deus através do nosso louvor financeiro também. Então é a oportunidade de você que veio preparado com seu dízimo, com a sua oferta, ou se você sentir no seu coração, fique à vontade, como você bem entender. Você pode utilizar os envelopes que tem aí atrás das poltronas e trazer aqui nas urnas à frente, ou lá atrás no balcão tem outras opções, como você bem preferir. A quem nos visita,
que não tem esse costume, por favor, não se constranja, não se pressione. Você não tem a obrigação de fazer parte disso, só se você quiser. Mas entenda que fazemos isso como igreja, corpo de Cristo, compreendendo a bondade, a misericórdia, a fidelidade do Senhor sobre nós. Amém, igreja? Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por este dia, obrigado por este encontro que o Senhor nos proporciona. Há um grande empenho, Senhor, de pessoas dedicadas, que se, ó Deus, dedicam mesmo, Pai, no desempenho do ministério, preparando, organizando, ensaiando, tantas coisas, Senhor, acontecendo nos bastidores. Nós sabemos, ó Deus, que há sim uma responsabilidade humana em tudo isso que estamos vivendo aqui agora. Mas Deus, nada disso seria possível se não fosse a Tua graça, o Teu amor, a Tua permissão, a Tua presença aqui neste lugar. Nós te pedimos, Senhor, sê conosco nessa hora, revela-te a nós, derrama mesmo, Pai, do Teu amor sobre cada vida aqui, Senhor. Aqueles que nos assistem pela internet também recebam toque da Tua graça, e que possamos todos juntos ouvir a Tua doce voz pela Tua palavra a ser pregada logo mais. Em nome de Jesus, receba o nosso louvor financeiro, Senhor. É uma declaração da Tua graça, Tua fidelidade sobre nós. É uma alegria, um reconhecimento de que o amamos, de que o desejamos, de que o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus nós oramos, e quem crê diz amém, queridos. Vamos celebrar Jesus e vamos trazer nosso louvor financeiro. Você crê que nós somos só uma igreja de Cristo, amém? Amém? Então se você possa declarar essa próxima canção. Oh
acima de todo nome. Aquele que veio, se fez em forma humana, sem ter necessidade nenhuma, justamente para morrer naquela cruz com sofrimento. Tudo isso para que todos nós aqui nessa noite pudéssemos realmente declarar todos em uma só voz que Ele é o Rei, que Ele é a estrela de Davi, e que você possa declarar, todos nós com uma só igreja, que somente existe um Rei neste local. Amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, bem alto, o Rei, Tu és o Rei, Tu és o Rei. Amém. Amém, amém. Pai, queremos, Pai, declarar, Pai, Seu nome, Pai, aqui nessa noite. Somos, Pai, realmente, o Pai, filhos Seus, Pai, alcançados, Deus, pela graça. E por isso, o que podemos fazer, Pai, a não ser, Deus, nos colocar de joelhos e adorar o Seu santo nome. Que nós possamos clamar o Senhor aqui, Pai, porque é isso que nós precisamos. Um caminho que esteja o Senhor no centro. E que o nosso coração possa se render e possa Te adorar de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, para a Sua glória. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda a mente e coração. Eu sei que existe paz em Tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança é liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem
tua luz sobre sua família. Clame o santo nome, Jesus. Aquele que tem poder, vamos clamar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, e clame o santo nome, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. A Ele a honra e a glória para todos sempre. Senhor, com as nossas mãos levantadas aos céus, não para receber, mas para dar a honra e a glória e louvor a Ti. Com as nossas mãos estendidas ao Senhor, é para Te louvar pelos Teus feitos, Senhor. É para Te bendizer a Ti pela Tua fidelidade, que um dia nos alcançou. Nós Te louvamos, Senhor, pelos livramentos. Te agradecemos, Senhor, pelos Teus cuidados. Mais uma vez declaramos que o nome de Jesus é centralizado neste culto de adoração. Declaramos a Ti, Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar, Teu fluir. Que a Tua presença, Senhor, venha como pão para os famintos, venha como águas para os sedentos, Senhor. Declaramos a Ti, Jesus, a honra e a glória e o louvor para todos sempre. Amém e amém. Louve ao Senhor, engrandeça este nome que é santo. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Obrigado, irmãos. Sérgio Louvor, pela sensibilidade ao Espírito Santo. Queridos, só uma orientação para os pais. Nossa equipe da Rede Kids está lá ministrando as crianças. Caso os pais estão aqui com os filhos e desejam encaminhá-los, podem fazer isso, que no encerramento, aliás, no momento do batismo, as crianças serão liberadas para participar aqui também, tá bom? Vamos à palavra do Senhor nessa noite, irmãos. Eu creio que é muito um anseio no nosso coração pela presença do Senhor, mas nós queremos chamar você para ouvirmos um recado, uma mensagem de Deus para o seu coração. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor em Lucas, no capítulo 24, é o texto que nós iremos meditar e ler, e cremos que o Senhor falará tremendamente aos nossos corações. Você que trouxe a sua Bíblia, ou você que vem optar, acompanhar pelo telão a leitura, fique à vontade. Nós queremos aproveitar essa oportunidade e compartilhar uma palavra de Deus
para o seu coração. A partir do versículo 13, Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas, depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nós foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à uma mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Oremos, queridos. Senhor, ouvimos, lemos a Tua palavra e oramos por revelação em nosso entendimento. De tal maneira, Senhor, que não haja distorções alguma da Tua palavra, mas que ela possa encontrar corações como uma terra fértil nessa noite, onde será semeada a Tua palavra, e nós cremos que com o crescimento do Senhor, da Tua graça, há de frutificar e darão muitos frutos para a Tua glória. Aquieta-nos, Senhor, para ouvir atentamente a Tua voz nessa noite. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens falando sobre caminhos. Você que esteve domingo passado, talvez já identificou e pensou: pastor, novamente o mesmo texto. Na realidade, é uma continuação de uma mensagem que o Senhor tem falado muito aos nossos corações.
Tanta riqueza que há nessa leitura que fizemos, que realmente não deu tempo para esgotar todos os assuntos e princípios, ensinamentos da palavra do Senhor. Mas este texto nos traz uma compreensão que a caminhada da fé será sempre um desafio de manter nossos olhos fitos em Jesus. E é este tema que nós gostaríamos de refletir um pouco mais nessa noite, com essa palavra sobre o caminho da fé. É um fenômeno que tem acontecido, irmãos, na igreja cristã, em que muitos destes que recebem a palavra são evangelizados, são acolhidos numa comunidade de fé, de uma comunidade cristã. Tem sido um fenômeno de muitas dessas pessoas saírem pela porta do fundo da igreja, ou seja, se desviando da fé. E isso realmente nos traz uma preocupação, uma tristeza, um abatimento, porque nunca vai ser bom quando deparamos com pessoas que abandonaram o caminho, abandonaram a fé. E pensamos, pastor, essa realidade, ela acontece no nosso tempo. Hoje as pessoas não são tão enraizadas sua fé como antes. Não, na verdade, sempre houve pessoas que abandonaram a caminhada da fé. Seja em nossos dias, como na história da igreja, como também registros da palavra, como em livro de Atos, a carta do apóstolo Paulo, trazendo também várias orientações que muitas pessoas que estavam influenciando até mesmo o desvio da doutrina da palavra de Deus, estes falsos líderes, falsos mestres, diz o apóstolo Paulo, eles saíram do nosso meio. São pessoas que apostataram na sua fé, abandonaram o princípio, a essência, e com isso passaram a distorcer o ensinamento da palavra de Deus. Quem? Pessoas que saíram do nosso meio, ou seja, da própria caminhada da fé, da comunidade cristã. Aí você pensa, mas isso então passou a partir da igreja primitiva? Não. O próprio Senhor Jesus, Ele também deparou com desafios das pessoas manterem firmes seus corações nele. Se eu e você considerar, pelo entendimento da palavra, que a igreja cristã, ela se deu origem em Cristo e principalmente naquela manhã de domingo da ressurreição, então considera-se que naquele mesmo dia, 2 discípulos, as quais professaram em Jesus, creram nele, já estavam abandonando a fé. Talvez você conheça pessoas que, semanas depois de sua conversão, da sua entrega a Cristo, que abandonaram a fé. Ou talvez um ano, talvez passaram mais tempo na caminhada, mas esta palavra nos ensina que no mesmo dia, 2 discípulos, que têm um nome, Cleopas, e outro não sabemos, estes já estavam desviando da fé, indo para Emaús. Emaús não era o plano do Senhor Jesus. Ele próprio havia falado, você pode conferir depois em Marcos capítulo 15, versículos 7 e 8, que quando os anjos apareceram às mulheres que foram ao sepulcro de Jesus e vendo que não estava mais lá o corpo dele, ele havia dado uma mensagem. Ele disse que vai encontrá-los na Galileia. Avisa os discípulos e a Pedro que ele vai lá conforme ele havia dito. Esses discípulos sabiam que Jesus havia falado sobre isso. No entanto, Emaús, neste contexto, era um caminho que eles estavam indo, apontando claramente que estavam abandonando tudo, abandonando a fé. E podemos pensar aqui, meus irmãos, por quais motivos que as pessoas abandonam a fé. Quais motivos que levam as pessoas a abandonarem a fé? Nós pontuamos algumas coisas, identificamos elas, e aqui pelo menos algumas listas de as razões. Nós queremos apenas refrisar aqui, primeiramente por dar ouvidos a conversa sem fundamento. Você pode olhar isso no versículo 17, que eles estavam ali conversando coisas sem fundamento. Essa é a causa de muitas pessoas abandonarem a fé. Outro motivo também é a cegueira espiritual, como as pessoas quando ficam cegas espiritualmente, elas não conseguem perceber que estão distanciando da presença de Deus. Quando ela está cega espiritualmente, ela não consegue ter uma percepção, um palmo sequer, da realidade espiritual. Quando está cega espiritualmente, um dos sinais de uma pessoa cega é que ela acha que está totalmente com a razão e certa e todos estão errados, principalmente aqueles que contrariam ela. Outro motivo é o saudosismo. Estes homens acharam que o mestre, aquele que ia fazer tantas coisas, ele ia, ou seja, se referindo ao passado.
O saudosismo é a razão de muitas pessoas abandonarem a fé, como também a tristeza. Sim, a caminhada da fé, irmãos, muitas vezes vamos abater em dias em que iremos ficar tristes ou entristecidos por algumas circunstâncias. No caso, estes homens estavam tristes porque a esperança deles havia morrido. E se uma pessoa perde a esperança, ela perde também a razão de viver. Eles estavam entristecidos e também, de fato, eles estavam perdendo totalmente a esperança, mas não para por aí. Ainda traz algumas lições, algumas revelações para mim e para você, as razões que levam pessoas a abandonar o caminho da fé ou abandonar a igreja. Eu não consigo compreender uma pessoa que diz abandonar a igreja, mas não abandonou a fé, porque eu acredito que quando nós deixamos de estar em comunhão com a igreja, como irmãos, deixamos de estar juntos, adorando e congregando ao Senhor, isso sem dúvida é uma maneira sutil da nossa fé se esfriar, por não fazermos parte deste movimento, ou deste ambiente de adoração, onde nos reunimos para celebrar o Senhor Jesus. Eu não vejo uma fé em que a pessoa vive somente para si mesma e não compartilha com ninguém, mas enfim, prosseguindo, outra razão que o texto nos ensina, o verso 21, é claramente uma decepção, porque nós esperávamos que fosse Ele que havia de redimir Israel. Na realidade, os discípulos estavam criando uma expectativa em um foco totalmente errado. Eles achavam que Jesus, quando falava que viria o reino de Deus, o reino, eles estavam pensando no sentido literal, e acreditando que com isso iria quebrar todo o poder de Roma sobre eles, achando que até então eles não teriam mais um império sobre a vida deles, ou seja, vai se levantar agora um rei sobre nós, que vai trazer liberdade, restauração, todas as promessas que Jesus disse, que aquele que estivesse nele receberia, eles entenderam o sentido literal, no sentido de ter um reino. Eles criaram uma expectativa que Jesus seria um grande revolucionário, e a decepção foi muito grande, porque eles criaram uma grande expectativa. Meus irmãos, muitas pessoas abandonam a fé, porque elas se decepcionam com pessoas. Decepcionam, e como decepcionam? E a melhor maneira de brindar nosso coração de decepção é não criar expectativa na pessoa, mas sim olhar sempre para Cristo, o Senhor de nossas vidas. A verdade é, meus irmãos, que muitas pessoas acabam se decepcionando com algo por dar ouvidos a quem? Ao próprio coração, aos sentimentos, dar ouvido a si próprio, o que ela sente, ela está ferida com alguma coisa. Eu sempre falo isso, que a igreja, na minha compreensão, não é um lugar que fere pessoas, ao contrário, a nossa convivência revela feridas que precisam ser curadas. A igreja não é lugar de causar feridas, é lugar de revelar feridas, para ser curado. Irmãos, todos nós, quando vemos para Cristo, nós temos mazelas, nós temos traumas, nós temos muito milindres, nós temos muitas coisas que não amadurecemos nossa caminhada, como pessoa. E a nossa caminhada de fé começa agora a revelar muitas coisas em nossas vidas para ser trabalhado, quebrantado. A convivência revela onde tem ainda muito orgulho, muita altivez. Nossa caminhada revela feridas que precisam ser curadas, ainda que declaramos a nossa conversão em Cristo, que desejamos segui-lo. Mas a verdade é que nossa caminhada da fé, nós somos revelados muitas coisas para ser curado, irmãos. Agora, muitas vezes podemos olhar de outra maneira, olha, eu estou decepcionado com pessoas, estou decepcionado. Meus irmãos, uma coisa é certa. Se você olhar para Jesus, você já vai mais haver nele motivo para ficar decepcionado. Com muito amor, fui lembrado por um amigo pastor que dizia uma coisa com muita veemência. Ele dizia, quando as pessoas se afastam da igreja por causa de pessoas, é porque elas nunca entraram por causa de Cristo. Nunca foi por causa de Jesus. Nós temos que entrar num ambiente como este e fazermos parte, pertencer, meus irmãos, uma certeza de uma coisa, é por causa de Cristo. É por causa dele. Não é por nenhum outro interesse. Eu amo pessoas, amo conviver, amo relacionamentos, mas a causa é Cristo. A causa é Cristo, irmãos. Isso deve mover nosso coração. A melhor maneira de blindar nosso coração, além de não criar expectativa em pessoas, mas é principalmente
entender que a causa de estarmos aqui adorando, servindo e celebrando é somente por Jesus. Amém, meus irmãos? O que dirá também da descrença, que é o motivo que muitas pessoas abandonam a fé. Outro motivo, claro, que as pessoas esses dois homens discípulos estavam abandonando a fé por uma descrença. Olha só, ainda que as mulheres, eles falam, do nosso grupo, nos surpreenderam, e indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, quais afirmam que ele vive, e de fato, alguns dos nós foram ao túmulo e verificaram a exatidão de que as mulheres disseram, mas não viram. Tanto as mulheres e também outros discípulos que foram ao túmulo e verificaram, certificaram mesmo, olha, é verdade, o corpo do mestre não está mais lá, não está mais. Ainda assim eles estavam descrentes, uma descrença, ou seja, já estavam ignorando os testemunhos. Sabe, meus irmãos, esse aqui é um motivo que muitas pessoas abandonam a fé, quando realmente elas passam a ignorar testemunhos. Testemunhos a respeito de Cristo, testemunhos da graça do Senhor em nossas vidas. Esses homens estavam rejeitando os testemunhos que tinham fundamento, não somente por aquilo que as mulheres e os discípulos afirmaram que o túmulo de Jesus, a sepultura estava vazia, mas principalmente por não crer que Jesus havia dito, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Eu vou ressuscitar. Sabe, meus irmãos, quando endurecemos o coração e nem sequer nos permitimos ser tocados por um testemunho, seja de alguém que está testemunhando sua salvação, seu encontro com Cristo, seja a visitação de um milagre, o mover de Deus, isso toca nossas vidas, isso nos abençoa ainda. Você se sente abençoado com um testemunho? Sabe, quando nós passamos a ignorar tanto aqueles que testemunham de Cristo, e como também os testemunhos que parece que não surge mais efeito, isso é uma descrença em que as pessoas vão ficando cada vez mais distantes do Senhor, é a razão também de muitos se afastarem do Senhor. Tantos motivos, pelo menos aqui 7 motivos, que muitos acabam abandonando a fé. E agora, é a pergunta que eu faço, mas e agora, como voltar? Uma vez que tenho me afastado da presença do Senhor. Eu estou afastado da presença do Senhor. Talvez algumas pessoas estão conosco aqui nos visitando, ou talvez pela transmissão do culto, já estão se identificando, olha, foi um desses motivos que me levou a abandonar o caminho da fé. Eu abandonei a igreja, foi um desses motivos. Isso pode identificar você, mas eu acredito que essa palavra também possa identificar corações daqueles que, em questão geograficamente, não se afastaram, mas coração, o seu interior já está distante do Senhor, só está presente, mas não há um coração mais que se move pela presença do Senhor. Não há mais aquele fervor, não há mais temor pela presença do Senhor. No entanto, só está fazendo parte. Eu creio que o Senhor deseja nessa noite nos restaurar para a glória dEle em nome de Jesus. Porque sempre será um desafio para mim, para você, meus irmãos, sobre as tentações que iremos deparar para abandonar a nossa fé, abandonar o caminho. Mas ainda que tropeçar, talvez a pergunta é, e agora? E agora? Como voltar? Este texto é maravilhoso porque não apenas nos ensina, traz um alerta para nós, se cuidar para não desviar por esses motivos, mas também percebemos a ação de Jesus, a ação de um Deus que não desiste, aquele que é fiel e misericordioso. Sabe, meus irmãos, eu quero introduzir essa pergunta, como sentir de novo a mesma alegria que eu sentia no início? Como sentir de novo aquela alegria, seja do primeiro amor, aquele entusiasmo, aquela entrega, aquele desejo de estar adorando o Senhor, de participar? Como restaurar isso outra vez? Como voltar para a presença do Senhor, para o caminho do Senhor? Bom, o que Jesus fez naquele contexto é o mesmo hoje que continua fazendo. E a primeira coisa, guarde seu coração, olha só o que o mestre fez e continua fazendo. Ele foi atrás deles. Se você olhar no versículo 15, diz que o próprio Jesus se aproximou e ia com eles.
Jesus que foi atrás deles. Eles estavam indo para Emaús, distante do propósito que o Senhor havia chamado eles. E quem vai atrás? O próprio Senhor Jesus. Esse é sinal que Jesus não desiste. Ainda que muitas vezes nós venhamos nos distrair com alguma coisa, ainda que venhamos afastar, abandonar, mas Jesus, Ele não desiste. Jesus, Ele continua manifestando o seu amor e sua misericórdia. Quando olhamos também o amor de Jesus nessa passagem bíblica, identificamos também, meus irmãos, que Jesus ouve as suas queixas. Jesus ouviu as queixas daquelas pessoas. O tempo todo que eles ficaram falando, ainda que não perceberam por um momento que era o próprio Jesus ressurreto entre eles, Jesus não interrompeu, ouviu as suas queixas, o que eles estavam dizendo, desabafando talvez, ao ponto que eles ainda disseram, mas tu és o único que esteve em Jerusalém e não sabe dos acontecimentos dos últimos dias, e Jesus disse, eu não sei o que se passa. E eles começaram, o que Jesus na verdade queria é permitir que eles falassem do coração. Abra o seu coração. Por que você está desapontado? O que te decepcionou? Qual é o motivo de abandonar o caminho? Abra o seu coração. Quero ouvir as suas queixas. Sabe, meus irmãos, nós temos que ter momentos na presença do Senhor e muitas vezes abrir o nosso coração a Ele com tanta sinceridade, de dizer, Senhor, a minha queixa é essa. Eu estou desapontado por este motivo, Senhor, me ajude a lidar com isso. Eu estou desapontado, decepcionado, senti ofendido por tal coisa. É falar com o Senhor, porque Ele ouve as nossas queixas e não nos repreende. Ele ouve. Porque, irmãos, porque só assim nós iremos nos desarmar, nosso coração. E Jesus diz, como vocês não entenderam ainda, como vocês são tardios em entender as coisas, vocês não compreenderam nada. Após abrir o coração, e Jesus, Ele ouve as nossas queixas. Outro motivo que olhamos para o próprio Mestre, meus irmãos, que olhamos nessa palavra, que Jesus, Ele falou aos seus corações. Olha as palavras deles. E começando por Moisés, discorrendo por todas as profetas, expunha-lhes a seu respeito o que constava em todas as escrituras, de tal modo que seus corações ardiam. Eles mesmos falam assim, como nosso coração estava ardendo quando estava expondo as escrituras. Sabe, meus irmãos, é uma bênção quando recebemos pessoas que vêm para Jesus, e principalmente aquelas que um dia andaram na presença do Senhor, seja na sua infância, na adolescência, na juventude, um dia ele sente saudade da presença do Senhor. Um dia ele depara com um vazio tão grande, com uma infelicidade da sua vida, e sente novamente aquele anseio, a presença do Senhor. Começa a arder o seu coração. Quando ouve um louvor, vem a lembrança da presença do Senhor. Quando ouve uma palavra, toca seu coração, começa a arder pelas lembranças tão abençoadoras que o Senhor o tanto o visitou. Mas sabe de uma coisa, é uma maneira que o Senhor Jesus continua trazendo, resgatando aqueles que se afastam. De que forma? Ardendo o seu coração, tocando o coração. Um dia, quando o Senhor toca o nosso coração, irmãos, nós não resistimos, nos entregamos a Ele. E sabe de uma coisa? Jesus não apenas queima o nosso coração, mas também, uma coisa tremenda, Ele, quando faz isso, nós somos desafiados a convidá-lo a entrar em nossa casa. Foi exatamente o que os discípulos fizeram. Entra, Senhor, já se faz tarde. O dia estava indo, e aquele caminho estava sendo realmente longo. Eles chamaram Jesus à minha casa, entra na minha casa. Convidaram Jesus, porque uma pessoa quando abandona a fé, meus irmãos, a casa não é mais a mesma. Não há a mesma paz, não há a mesma harmonia, não há a mesma segurança e não há a mesma proteção, não há a mesma certeza, pois quando servimos a Cristo, irmãos, a maior proteção que nós temos é a certeza dos cuidados de Deus. E quando perdemos, irmãos, misericórdia, nós ficamos vulneráveis à insegurança e ao medo constantemente. Não temos realmente muitas forças para lidar com muitos desafios que acontecem numa casa, numa família, sem a presença de Deus. De fato,
Com a presença do Senhor enfrentamos muitos desafios, a nossa convivência em casa, em família, mas sem a presença dEle é insuportável. Eu não sei, não tenho perspectiva de superar desafios, convivência familiar, sem o auxílio de Deus, sem a presença do Senhor. Todos aqueles que afastam a presença do Senhor, meus irmãos, ou abandonam a fé, vai refletir na casa. Lá se foi o domínio próprio, lá se foi a paciência, e como isso torna-se uma bagunça, porque o que trazia consciência para manter uma casa sob um equilíbrio era a presença de Deus. E quando perde essa certeza, a presença do Senhor começa a dar legalidade para muitas coisas, quais o inimigo se infiltra e acaba destruindo. Eles chamaram Jesus quando eles se perceberam que o coração estava queimando outra vez. Sabe, quando abandonamos a fé, ou somos tentados a isso, e o coração novamente se queima por Ele, e ao lembrar da bondade, a presença do Senhor, somos desafiados a dizer: Senhor Jesus, por favor, entra na minha casa, faça habitar nessa casa, tanto no seu coração, mas também no seu lar, no seu convívio familiar. E quando olhamos, irmãos, nessa passagem que Jesus também restaurou a comunhão, isso no momento do partir do pão, Jesus estava ali demonstrando a eles essa restaurada comunhão. A comunhão é essa que se restaurou através do sacrifício de Jesus. A nossa comunhão com Deus foi restaurada através de Jesus. O sacrifício de Cristo, irmãos, naquela cruz nos reconciliou com Deus. E o partir do pão nos traz essa memória. Como foi celebrado domingo passado, a ceia do Senhor, mas não era exatamente a ceia que eles estavam aqui celebrando, mas aquele ato do partir do pão, na gratidão que os discípulos lembraram ou reconheceram Jesus. E ali estava dizendo: olha, a sua comunhão é restaurada, você estava abandonando a fé, abandonando o caminho, mas a sua comunhão é restaurada na minha presença. Quem faz isso é somente Jesus, irmãos. Só Jesus vai atrás de um pecador que volta para o lamaçal do pecado e diz: a minha comunhão, eu tenho comunhão com você, eu restauro a sua vida. Somente Jesus restaura, irmãos. Somente Ele tem poder de restaurar. É tremendo quando olhamos no versículo 31, percebemos que Jesus abriu os olhos. Jesus abriu os seus olhos porque realmente havia uma cegueira espiritual. Uma cegueira espiritual, irmãos. Quando uma pessoa está cega espiritualmente, você não tem argumento para convencer. Ainda que seja com fundamento bíblico, pode semear, mas convencer, nós não conseguimos. Você semeia. Quando realmente há uma cegueira espiritual, meus irmãos, não tem capacitação nenhuma de entender as coisas relacionadas à vontade de Deus, porque sem a graça, a direção de Deus, sem a presença do Senhor, eu e você somos incapazes de compreender a vontade de Deus, simplesmente por ser incapaz. Às vezes nós até somos tentados a desistir de pessoas, porque muitas vezes queremos fazer o trabalho do Espírito Santo de convencer as pessoas, e com isso muitas vezes desistimos. Por quê? Chegaremos na seguinte conclusão: eu sou incapaz de levá-la a compreender, e ela é incapaz de compreender o que você quer que ela entenda. Isso é uma ação do Espírito Santo de Deus. Por isso nós devemos sempre orar: Senhor, abre o meu entendimento para que eu possa compreender as Escrituras, para que eu possa compreender a Tua vontade, Senhor. Abra o meu entendimento para que eu possa compreender a Sua vontade. Seja você no seu momento de devocional a ler a Bíblia, seja você para ouvir a palavra ou compartilhar com alguém, ore. Senhor, abra meu entendimento para que eu possa compreender as Escrituras. Abra, Senhor, meu entendimento para que eu possa compreender a Tua palavra. Porque, irmãos, facilmente nós somos cegados, seja pelas distrações, ou pelo nosso próprio entendimento. O nosso próprio entendimento distorce a palavra de Deus. Por isso que nós temos que clamar: Senhor, abre os meus olhos. Porque toda pessoa realmente, quando está na cegueira espiritual, irmãos, ela acaba se distanciando da presença de Deus. E aqui é um ponto tão fundamental quanto os demais. O que eles fizeram, irmãos? Eles voltaram correndo para Jerusalém, para o lugar que jamais deveriam ter saído, o lugar que iriam reencontrar com Jesus ressurreto. Queriam encontrar Jesus. Dessas 7 lições, em que percebemos Jesus entrando em cena para resgatar os discípulos que estavam se afastando do caminho, dessas 7,
2 foram atitude deles e 5 de Jesus. Eles, a parte deles, quais foram as atitudes deles e que requer de mim e de você também? Convidando Jesus para entrar. Primeira é convidando Jesus para entrar. E o segundo é se levantar e correr de volta para Ele. Voltar para Jerusalém. Voltar para o lugar onde Ele havia dito: espere, me espere. Eu vou encontrar vocês lá. Me espere. 2 atitudes, eu creio que isso aqui, meus irmãos, é uma decisão pessoal. Convidar Jesus e se dispor, se posicionar, dizer: Senhor, eu estou disposto a andar pela fé em Tua presença. É voltar para Ele de todo o coração. Dessas 7, 2 é conosco, e 5 é somente Ele que faz. Somente Ele que faz. É Ele que se coloca para estar junto, é Ele que ouve as nossas queixas, as nossas mazelas, é Ele que ouve os nossos argumentos, o que está causando abatimento ou tristeza, é somente Ele que faz isso. Ele que faz arder o nosso coração por Ele, ao trazer compreensão das Escrituras. Sabe, irmãos, quando o Senhor abre nossos olhos pela compreensão, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Literalmente é um choque de realidade, assim como olhamos no filho pródigo, no capítulo 15 de Lucas, que quando o filho ele estava distante do pai, ele caiu em si. É um choque de realidade. Quando nos apercebemos que estamos distante do Senhor, irmãos, eu creio que precisa prevalecer um desespero, ao ponto de dizer: o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo com a minha família? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo, as oportunidades que Deus tem me dado? E sabe qual é a oportunidade que Deus tem nos dado, irmãos? Viver a cada dia. Vivermos o hoje é mais uma oportunidade do Senhor. Será que eu devo transferir a oportunidade para amanhã de me render a Cristo? Eu acredito que isso não seja uma decisão sensata. Sendo que a palavra nos diz, por várias vezes: se hoje alguém ouvires a minha voz, não endureça seu coração, assim diz o Espírito Santo. Não endureça o seu coração. Quando ouvimos a voz do Senhor, irmãos, não devemos endurecer o nosso coração, mas se render diante dEle. Render diante dEle, irmãos, e caminhar com eles. Para concluir, nós temos sim desafios na nossa caminhada na fé. Vários motivos que tentam nos tirar da presença dEle, se afastar do caminho. Mas, sinceramente, eu estou convencido pela palavra e no meu espírito que nós temos muito mais motivos para mantermos nosso coração firme e alegre em Jesus do que aqueles que levam a abandonar a fé. Temos muito mais motivos para louvar a Deus, irmãos. Ah, como eu amo a presença do Senhor, como eu amo viver igreja. Aí você vai pensar, mas tantas coisas, a gente passa por momentos para abandonar a fé, mas você tem que olhar a razão que você tem essencialmente para não abandonar a fé. Para não abandonar a fé, sabe por quê, meus irmãos? O caminho da fé é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Nunca vai ser bom quando nós retrocedemos dessa decisão de servir a Cristo. Sim, é uma mensagem com muito amor para os nossos irmãos preciosos que, pela fé, hoje estarão ingressando no reino de Deus, fazer parte dessa caminhada vitoriosa com Cristo, mas também para você, que já está há um tempo, seu coração distante do Senhor, que necessita entender que, olha, não pode ter volta, porque nós temos muito mais motivo para seguir adiante, olhar para Cristo e permanecer nossa fé nele, olhar para Ele e ver a fidelidade dEle para conosco. Sabe, meus irmãos, a melhor maneira de vencermos, seja um desânimo, seja alguma coisa que nos abateu por olhar em pessoas que professam a mesma fé que professamos, é quando você olha para a cruz e vê que ela está vazia e você é lembrado que Cristo ressuscitou. Esse é o maior fundamento, irmãos, da nossa fé. É lembrar o porquê que Ele se entregou naquela cruz por nós, lembrar do seu amor, lembrar do seu sacrifício por nós. Você acha que nós temos motivos para abandonar nossa fé diante do amor, do sacrifício de Cristo?
Sabe de uma coisa, irmãos, com muito amor quero dizer. Mas se eu e você não compreendermos que a nossa principal causa de servirmos a Deus e servirmos a Ele como igreja, é estar a certeza, estarmos certos da sua presença, do seu sacrifício, da sua ressurreição naquela cruz, naquele lugar em que Ele ficou por 3 dias na sepultura. Se isso não for o fundamento da nossa fé, meus irmãos, facilmente nós iremos nos dispersar por pessoas, por circunstâncias, ou até mesmo pelo engano do nosso próprio coração. Agora olhe para Jesus, olhe para Ele. E quando Ele nos resgata outra vez, por se desviar, por se aborrecer com alguma coisa, aquela compaixão te domina mais uma vez, e você diz: Senhor, obrigado pela Tua compaixão sobre a minha vida, e por também preencher meu coração com essa compaixão pelos meus irmãos, pela compaixão. É voltar para Ele, irmãos, todos os dias. Não temos motivos para abandonar a fé, irmãos, quando olhamos para Jesus. Agora, se deixar de olhar para Jesus, misericórdia. Olhemos para o Senhor. Ele nos convida para andar com Ele. Ele prometeu estar conosco todos os dias para nos ajudar, através do Espírito Santo, que nos guiará a toda a verdade. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, por favor, meus queridos. Feche teus olhos por um momento, por favor. Se essa palavra encontrou seu coração nessa noite, todos estão aqui com os olhos fechados, mas eu quero pedir para você, do seu lugar, levantar a sua mão. Levantar a sua mão, você que nessa noite dizendo: Senhor, o Senhor encontrou meu coração. Eu estou decidido verdadeiramente a me encontrar contigo novamente. Eu estava me dispersando, me afastando de Ti. O Senhor é testemunha de você que nessa noite está reafirmando sua entrega a Ele, seu coração a Ele. Que Deus abençoe sua vida. Deus te abençoe. Que o Senhor te fortaleça em nome de Jesus. Fortaleça-nos, Pai. Fortaleça-nos, Deus. Porque muitas vezes nós somos tão vulneráveis, Senhor. Somos tão limitados para enxergar aquilo que muitas vezes queremos enxergar, e não enxergamos aquilo que devemos contemplar todos os dias, que é contemplar o Senhor Jesus, seu amor, sua bondade. Nós clamamos mais uma vez: Senhor, abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos espirituais, Senhor. O Senhor é um Deus que jamais desiste daqueles que o Senhor ama. Ah, Pai, quantos estão aqui de caminhos para Emaús, se afastando, porque são decepcionados por alguma coisa ou com alguém, perdendo a esperança, tornou-se uma descrença, pela decepção, pelas frustrações, pelo endurecimento do coração. Senhor, somente o Senhor pode fazer essa obra e resgatar os corações para Ti. Nós clamamos a Ti, Pai, ajuda-nos a permanecer em Ti, a manter nossos olhares fitos no Senhor, nosso coração em Tua presença, Senhor. Nos ajude, porque simplesmente somos incapazes, pela nossa própria força. Precisamos de Ti, da Tua graça, que a Tua presença continue fluindo aqui, Pai, neste lugar, enquanto adorarmos a Ti com este louvor. Em nome de Jesus, continue se entregando seu coração, derramando a sua alma na presença do Senhor. Em meio a esses louvores, que a palavra do Senhor continue fluindo, a presença do Senhor continue encontrando o seu coração, te renovando, fortalecendo, em nome de Jesus.
Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Só tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Eu quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Eu quero te abraçar. Quero te ver. Eu quero te ver. Quero te ver. Vem lá mais uma vez. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver. Quero te ver. Eu quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver, Jesus. Quero te tocar. Quero te abraçar. Eu quero te ver. Pois só tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo. Tu és santo, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo. Eu quero te ver. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus.
Senhor, nós clamamos, santificado seja o teu nome nessa noite. No coração do mais pequenino ao mais experiente, santificado seja o teu nome neste lugar. Te louvamos, Senhor, por gerar em nós a fé de termos a convicção, a certeza que o Senhor está presente, de crer que a tua palavra é fiel e há de nos sustentar todos os dias de nossa jornada frente aos desafios do caminho da fé. Te louvamos, Pai, por essa certeza, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Louva o Senhor com suas palmas, queridos. Engrandeça o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Quero pedir para a amada igreja, por gentileza, sentar por um momento. Quero convidar aqui o conselho da amada igreja a vir aqui comigo na frente, porque nós queremos um momento muito importante aqui hoje, irmãos. Além, é claro, de já nós iremos convidar os nossos irmãos para o batismo. Aqueles serão recebidos também por jurisdição, mas nós queremos aqui, como conselho da igreja, venham aqui, meus irmãos, pertinho de mim aqui, como conselho da igreja, orar pela vida do Ariel. Faz favor aqui, Ariel. Queremos apresentar para a igreja o nosso novo seminarista e um pastor que será preparado para servir o reino do Senhor Jesus. O Ariel foi avaliado conforme os requisitos da nossa Constituição, da nossa igreja, e esse final de semana nós tivemos aqui, inclusive, fomos anfitriões dos nossos irmãos do presbitério, recebemos aqui os pastores, e o Ariel passou também por uma avaliação. Já havia um ano de observação e se concretizou agora este período, e foi feito primeiramente o aval do conselho da igreja e também um aval do nosso presbitério, que entendeu e percebeu que o Ariel tem um chamado pastoral. Agora é um processo para que isso se concretize. Ano que vem ele começará como seminarista da igreja oficialmente, todo um processo de estudo pela frente, mas nós cremos que o Senhor já o vocacionou para este ministério, e queremos como igreja abençoá-lo, para que prospere a vontade do Senhor sobre a tua vida, viu, Ariel? Em nome de Jesus. Venham aqui, meus preciosos presbíteros, vamos ficar mais perto aqui. A igreja, mesmo sentado como se encontra, estenda suas mãos. Nós queremos orar e abençoar a vida do Ariel. Senhor, como presbíteros, como conselho dessa igreja, pela autoridade que o Senhor nos confiou, nós reconhecemos que o Senhor vocacionou, Pai, a vida do Ariel para um chamado pastoral. Nós oramos, ó Deus, que todo esse processo que ele terá daqui para frente, que seja, Senhor, de crescimento, de maturidade, que ele, Senhor, venha acessar lugares em que ainda o Senhor tem reservado para a vida dele, que ele não acessou. Nós, como igreja, como conselho, abençoamos para que ele seja preparado a ser um pastor segundo o teu coração. Que o Senhor dê ele sabedoria, graça, diante de todo esse processo que ele vai enfrentar. Em dias difíceis, dias em que ele será tentado a desistir de tudo, que ele seja lembrado pelo Senhor que o chamou e é fiel para sustentá-lo até o fim. Nós abençoamos a ele, a sua casa, a sua família, os seus sonhos, que venham se concretizar sobre a vida dele, no nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Deus abençoe, precioso. Aleluia. O Ariel vai iniciar este processo de estudos, e nosso querido Vinícius já está terminando. Ano que vem, com a graça do Pai, vai avançar mais uma etapa, né? Em nome de Jesus.
Glórias a Deus. Irmãos, que se levante pastores, pastoras, missionários do Senhor nessa igreja, para servir ao Senhor em nome de Jesus, amém, irmãos? É claro que não precisa somente ser vocacionado pastor, pastora, presbítero, presbítera ou missionário ou missionária para servir, mas daqueles que respondem a um chamado específico do Senhor e que Deus possa confirmar o coração em nome de Jesus, amém, queridos? Amada igreja, com alegria nessa noite, como conselho, nós queremos chamar estes nomes de irmãos que fizemos com eles uma etapa, o curso, foram também examinados pelo conselho, e estes nomes que serão chamados aqui, tanto para a profissão de fé, para o batismo, para a jurisdição, queremos apresentar esses irmãos e que a igreja venha recebê-los com alegria no nome de Jesus. Queremos chamar aqui a nossa querida Júlia Carvalho da Silva. Para o batismo, esses irmãos Aline da Rocha Silva. Amanda Renata Castanheira. Nosso irmão Antônio Nilo Pereira. Nosso querido Breno David Bordesan. Queremos também convidar esse casal, a Camila e o Eric. A Fabiola Aparecida da Silva. Chamamos também a Giovana Gabriele Teodoro da Silva. Convidamos também o Iago Gabriel Oliveira Zarias. Convidamos também a Jaqueline e o Edmar, preciosos casal. Convidamos a Karen Roberta. Convidamos a Carolyn Beatriz Machado Paiva. A Letícia Ockner. Convidamos também o Luiz Gustavo Cardoso Rocha. Nosso querido Roberto Zarantonello. Nossa querida Rosa Bernadette da Silva. Convidamos também este casal, a Silvana e o Dirceu Cachoeira.
Convidamos a Tassiane Ferreira de Deus. A Vanessa de Almeida Silva Cunha. Esses irmãos que eu passaria a chamar serão recebidos por jurisdição. A Andréia Cristina Barbosa. A Ângela Cristina Pereira. A Angelita Andrade Ferreira Leite. Pode vir o Edson José Leite, o esposo da Angelita. Nossa irmã Inês Bueno. Eu chamo Luiz Fernando Ribeiro de Santana. Quero chamar a Milena Pereira Espolador Martinelli. O Paulo Fernando de Matos. A Rosilene Reis de França. O Cabra Sávio Santos de Andrade. E para finalizar a jurisdição, Wesley Dias da Silva. Aleluia, que linda família, glórias a Deus. Pode louvar o Senhor Jesus com uma salva de palmas por essa noite, por este tempo, irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus. Permita-me, eu preciso estar aqui diante da amada igreja e pedir para que vocês olhem aqui para a igreja. Nós temos aqui primeiramente a nossa querida Júlia. A Júlia é profissão pública de fé. Ela está a partir de hoje dizendo para nós igreja, e especialmente para os pais, dizendo o seguinte: mãe, pai, a partir de agora a responsabilidade de andar com Deus é comigo. É isso, Júlia? Amém? Eu quero, Júlia, diante da igreja, dirigir a você algumas perguntas. Você reconhece que aquilo que seus pais fizeram por você quando criança, verdadeiro agora? Sim. Você reconhece a Jesus Cristo como o Senhor e único Salvador da sua vida? Sim. Júlia, você decide andar com Jesus e buscar o crescimento espiritual por sua própria vontade a partir de agora? Compromete-se a seguir a Jesus Cristo com fidelidade, obedecendo a sua palavra e testemunhando sempre o seu amor? Amém? Glórias a Deus. Vamos orar que a Júlia permaneça a cada dia firme, irmãos, porque é uma adolescente que está dizendo: pai, mãe, até aqui vocês me ensinaram. Claro que os pais continuarão orando por ela, mas ela está afirmando, dizendo: agora é comigo a minha decisão de andar na fé. É a minha responsabilidade de andar com Jesus. Quero chamar aqui o Elias para estar orando pela Júlia. E como igreja, estenda as mãos e abençoe a vida dela, queridos, em nome de Jesus. Ó Pai, com muita alegria, pedimos, ó Deus, coloque em Tuas mãos a vida da Júlia,
essa decisão que ela está fazendo hoje, ó Pai, esse privilégio de professar a fé diante da Tua igreja, ó Pai. Abençoe seus pais, abençoe sua família, continue conduzindo eles, ó Pai, debaixo da Tua graça, da Tua proteção. Que a Júlia seja, Pai, uma árvore frutífera, que ela possa trazer muitos e muitos frutos para o Teu reino, ó Pai. Te louvamos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós temos ali os nossos irmãos, estes preciosos são por jurisdição, irmãos estes que já professam a fé em Cristo, já foram batizados e numa igreja cristã, e elas até então estão decididas a partir de agora a estar sob a nossa tutela pastoral, caminhar conosco como igreja, e é com muita alegria que nós queremos receber vocês como família na fé, como família da IPI de Sertanópolis. Queremos ser uma bênção na vida de vocês, assim como sabemos também que vocês serão uma bênção em nossas vidas. Sejam bem-vindos, vamos caminhar juntos, seguir o propósito que o Senhor confiou a vocês, e nós queremos testemunhar coisas grandes que essa igreja ainda não testemunhou para a glória do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. A igreja abençoe nossos irmãos, ore abençoando. Pai, nós te louvamos por esses preciosos irmãos e irmãs que estão dando um passo para estar conosco junto como comunidade da fé, como igreja IPI de Sertanópolis, e queremos, ó Deus, declarar sobre a vida deles a bênção do Senhor para que eles prosperem, para que eles sejam frutíferos nas suas mãos, que eles sejam embaixadores do teu reino, Senhor, neste tempo. Sim, Pai, nós profetizamos novo tempo sobre a vida deles, de viver uma intimidade maior na tua presença, de conhecer mais do Senhor e também tornar o teu nome conhecido. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, queridos. Eu quero me dirigir aos nossos irmãos que receberão o batismo. Algumas perguntas para vocês, e quero que vocês também olhem para a igreja, porque nós queremos testemunhar a decisão que vocês estão espontaneamente, voluntariamente entregando as suas vidas a Cristo Jesus, voltando-se para Ele. Vocês renunciam a vida anterior com suas práticas para andar em obediência à palavra? Renunciam os caminhos de pecados que o distanciam de Deus? Vocês rompem com toda associação com práticas místicas, supersticiosas e religiosas que não agradam a Deus? Vocês reconhecem Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas? Compromete-se a seguir a Jesus Cristo com fidelidade, obedecendo a sua palavra e testemunhando sempre o seu amor? Amém? Agora essa pergunta para todos, essas seguintes perguntas: vocês se comprometem em servir com excelência o nome de Jesus através dessa igreja? Vocês recebem as doutrinas dessa igreja como verdadeiras e bíblicas, se esforçando para praticá-las e defendê-las? Vocês se submetem às autoridades dessa igreja como um instrumento de Deus para encorajar, para abençoar, disciplinar sua vida, te ajudando no processo da vida cristã? Vocês se comprometem em sustentar essa igreja moral, espiritual e financeiramente? Sim, se comprometem. Vocês afirmam que buscar a Deus, amar as pessoas, alcançar o mundo e fazer discípulos é também a visão da sua vida ministerial nessa igreja? Sim. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós queremos agora chamá-los, porque a Bíblia nos ensina, irmãos, que o batismo é um símbolo externo daquilo que no seu interior já se estabeleceu. A água é apenas um símbolo de purificação. A água, irmãos, é apenas um símbolo de purificação. A água em si
não é a purificação. Por isso que nós temos uma doutrina, nossa forma de batismo, porque entendemos que não é a quantidade de água que vai determinar a salvação. Não, a salvação, ela não é mediante o batismo, mas sim pelo reconhecimento da graça de Cristo. É um símbolo externo de uma decisão voluntária e espontânea de um pecador que está arrependido. Nós tanto entendemos outras doutrinas como o batismo de imersão ser também verdadeira, nós não criticamos, aliás, nós acolhemos irmãos até mesmo como estes, que também um dia tiveram seu batismo por imersão. No entanto, nossa doutrina batiza-se por aspersão, por entender que não se determina a quantidade de água para purificar a pessoa do seu pecado, porque a água em si é apenas o símbolo, não é a purificação em si. O que purifica pecado é o sangue de Jesus. O que purifica é Jesus, nossos pecados. No entanto, é um divisor de águas o batismo, que neste momento estão externando, publicando a sua entrega e decisão na fé, tanto para nós como igreja, mas também diante do reino de Deus, elas estão aqui testemunhando a sua entrega genuína a Cristo e a decisão de andar com Ele pela fé e firmar essa aliança com Deus através da sua palavra. Nós queremos com alegria chamá-los para este momento tão especial para o batismo. Quero chamar aqui a Aline, por favor. Aline, seja bem-vinda à caminhada de fé, a uma nova vida. E com alegria, Aline, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por favor, a Amanda. Amanda, confirmando aquilo que Jesus já começou na sua vida. Hoje, com muita alegria, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e declaro a você: seja uma nova vida em Cristo, cheio do Espírito Santo, para a glória de Deus. Nosso querido irmão Antônio, por favor. Nosso querido Antônio. Querido, precioso irmão Antônio, seja bem-vindo, querido, essa caminhada de fé. O Senhor de sustentar você todos os dias da sua vida. Você está em Cristo e nova criatura é. Tudo se fez novo em Cristo Jesus. Há uma nova aliança que Cristo estabeleceu e alcançou você e transformará a sua história para a glória dele, no nome de Jesus. Irmão Antônio, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por favor, Breno. O Breno, que é fruto do Optins, caminhando com a galera, convicto da sua fé em Cristo Jesus. Breno, com muita alegria, nós o recebemos na família da fé, por isso eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem-vindo! Glória a Deus. Eu quero chamar aqui já um casal, a Camila e o Eric. Privilégio batizar este casal.
embora a decisão é pessoal, mas como é lindo de ver um casal ao tomar a decisão juntos. Já foi o filhão, e agora toda a família para a glória do Senhor Jesus, não é? Glória a Deus. Eric, quer começar com você primeiro? Meu precioso irmão Eric, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Camila, seja bem-vinda à Nova Vida, essa família na fé. Camila, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fabiola, por favor, querida. Por favor. Fabiola, na convicção que você tem em Cristo Jesus, nós te recebemos na família da fé, por isso eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que o Senhor complete a boa obra que começou na sua vida até aquele dia. Quero chamar a Giovana, por favor. Giovana, tu se fez novo, filha. Giovana, seja bem-vinda, família na fé. O Espírito Santo do Senhor está sobre ti e te transformará a cada dia uma nova criatura. Saiba que você é uma filha amada e tudo se fez novo para a glória do Senhor Jesus. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chama o Iago, que é namorado da Giovana, e vai acompanhá-la, né? Pode ficar aqui. Pode ficar aqui para abraçá-la. Pode subir aqui, Giovana. Cabra bom, por favor, querido. Iago, na certeza que o Senhor Jesus está restaurando a sua identidade nele, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e declaro sobre ti um novo tempo. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Amém. Quero chamar também aqui mais um casal, a Jaqueline e o Edmar. Por favor, queridos. Que alegria mais uma vez poder estar ministrando o batismo a um casal. Edmar, Jaqueline, sejam bem-vindos, viu, queridos? Essa cabeça não vai aqui. Edmar, seja bem-vindo, precioso irmão, essa caminhada de fé. É uma alegria recebê-lo para juntos servirmos ao Senhor. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Minha querida irmã Jaqueline, com alegria nós recebemos você para caminhar conosco na caminhada de fé. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero chamar a Karen. Paulo, vem cá, querido, para você recepcioná-la.
Depois você volta lá, tá? Só para acompanhar. Cara, é muito lindo ver o que Deus está fazendo na vida de vocês. E agora você concretiza um só propósito na vida de vocês como casal, servindo a Jesus juntos. Que o Senhor complete a boa obra que começou na sua vida. Por isso, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja bem-vinda à família de Deus, Karen. Quero chamar aqui a Carolyn, por favor. Wesley, passa favor aqui, precioso. Acompanhe também. Seja bem-vinda à caminhada de fé, minha querida. Tudo se fez novo na sua vida. Quero te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Letícia, por favor, querida. A Letícia, que ainda tão jovem, se decidiu por Cristo, entendendo o chamado de Deus para uma nova vida nele. E é lindo de ver o que Deus tem feito na sua vida, Letícia. Por isso nós te recebemos através do batismo. Por isso eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E declaro que Deus tem uma linda história daqui pela frente através de você. Seja recebida em nome de Jesus, querida. Luiz Gustavo, faz favor aqui, meu querido. Luiz Gustavo. Olha a convicção deste precioso, irmãos. Tão jovem e decidido a sua vida por Cristo. Que você seja cheio do Espírito Santo todos os dias da sua vida, Luiz. Que o Senhor te guarde e cubra a sua história em nome de Jesus. É um privilégio batizá-lo. Luiz, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Onde está o Roberto? Pode vir, querido. Silas, vem cá, queridão. Acompanha seu pai. O Silas foi a porteira para que o evangelho chegasse ao coração deste homem. E nós temos a alegria de te receber, Roberto, na família de Deus. Portanto, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E declaramos sobre você uma nova vida em Cristo. Que o Senhor complete a boa obra que começou no seu coração um dia, meu irmão. Quero chamar aqui a Rosa, por favor. Nossa irmã Rosa, seja muito bem-vinda. Essa família na fé. Abençoe, Rosa. Tudo novo se fez, Rosa, sobre a tua vida, querida irmã. O Senhor te chamou e tem um plano na sua vida. Fique firme, permaneça em nome de Jesus. Minha irmã Rosa, é uma alegria batizá-la. Te batizo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Vamos aproveitar então e chamar a Silvana, que é a irmã da Rosa, e o Dirceu, esse casal ilustre.
Primeiro, Dirceu, como sacerdote do lar, pode se ajoelhar, querido, por favor. Dirceu, convicto da sua fé em Cristo Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que o Senhor te leve a lugares onde você nunca imaginou trilhar, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Silvana, por favor, querida. Silvana, Deus conhece o seu coração e sabe que hoje você declara a sua fé, por isso eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e te convido a fazer parte da família de Deus conosco. Seja bem-vinda, minha irmã. Tassiane, por favor, minha querida. Tassiane, seja bem-vinda a uma nova vida em Cristo Jesus. É um privilégio batizá-la. Tassiane, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Vanessa, vem cá, por favor, querida. Por favor. Vanessa, é certo que a palavra diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas hoje Deus te chama para confirmar boa obra que começou na sua vida. Por isso eu declaro, eu te batizo em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja bem-vinda na família da fé, família de Deus. Aleluia! Que linda festa, que não vai ter fim para a eternidade, hein? Para a glória do Senhor Jesus. Eu quero liberar aqui os pais que irão apresentar os filhos ao batismo, que estiverem aqui. Por favor, vocês podem ir lá. Os pais também que vão apresentar os filhos, podem sair lá no fundo para se preparar, por favor, que nós já iremos chamá-los. E os demais podem permanecer um pouquinho aqui mais com a gente, tá bom? Fique mais um pouquinho aqui conosco, que nós queremos fazer esse momento, depois já iremos encerrar com um tempo muito especial. Nós reconhecemos que as crianças, elas fazem parte também dessa nova aliança com Cristo. Elas fazem parte. Claro, cabe aos pais, como tutores responsáveis, espirituais pelos filhos, assumirem essa responsabilidade, tanto de trazerem os filhos para o batismo, como também o propósito de ensiná-los no caminho do Senhor todos os dias. Assim, quando elas alcançarem uma certa idade, elas terão a oportunidade de reafirmar este compromisso, assim como a Júlia fez, e dizer: agora não dependo mais da fé dos meus pais, mas agora a minha fé é com o Senhor, é a minha vida com o Senhor, e eu reafirmo essa aliança com Cristo. No entanto, até essa idade, quanto mais cedo melhor, nós entendemos que os pais que são professos, que são membros, precisam trazer os seus filhos para o batismo, sendo que este é um princípio tão importante, porque eles também fazem parte do reino de Deus. Amém, meus queridos? Glórias a Deus. Tudo bem? Vamos chamar, irmão.
Preparados? Está sendo organizado lá no fundo, meus irmãos, com todo o amor, todo o carinho. Mas eu vou fazendo um chamado aqui de alguns que já estão ali prontos. Os demais, já tudo ok? Os demais, está tudo certo já também. Glória a Deus. A Aline e o William vão apresentar a Amália Rocha Silva para o batismo. Pode entrar, tragam ela, essa preciosinha. A Suelen e o Edinaldo trarão o Benício Rocha Moreno. Olha o Benício. A Cecília e Benício Santos Cruz Silva serão trazidos pelos pais Camila e Eric para declarar que toda essa casa serve ao Senhor. Glórias a Deus. A Letícia e o Diego tragam o Gael, Nunes, Gozan. A Karen e o Paulo trarão a Helena e o Nicolas, filhos amados, preciosos do Senhor. A Carolyn e Wesley trarão a Maria Liz Paiva Dias. Seja bem-vinda, Maria. A Michele e o Azaf trarão a Mariana para o batismo. Ah, coisa linda. A Rosilene Reis trará a Pietra França de Paula. Seja bem-vinda, Pietra. O Samuel Pavão da Silva será trazido pelos pais Edneia e o Alain. Ei, Samuel. E o Victor Lucas Alves será trazido pelos pais, a Silvana e o Dirceu. Avós. Detalhes. São os vovós, tá, irmão? Só corrigindo aqui. O ponto aqui corrigiu, irmão. Chegou o ponto aqui, chegou a tempo. Sejam bem-vindos. Avós, assumindo a tutela espiritual do netinho, Victor, Deus abençoe, viu, queridos? Bom, é um momento muito especial, já quero chamar aqui a Amália, por favor, que chega com os pais, né? Tragam aqui, trazem elas, traguem ela aqui. Eu acho que eu pedi para ajoelhar. Você consegue ajoelhar? Olha que linda! Amália, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus guie teu coração, tua vida, que é consagrada a Ele todos os dias da sua vida, em nome de Jesus, amém. Gostaria de chamar o Benício, trazido pelos pais Suelen e Edinaldo. Pode ficar. Garotão. Ele está ansioso, ó. Falei, o que será que vai acontecer? Benício, pela fé dos seus pais e na convicção de que você é do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
A Cecília e o Benício será trazido aqui pelos pais. O Érica, a Camila, faz favor. Olha que lindos. Lindos do Senhor, preciosinhos. Meus irmãos, olha, toda a família servindo ao Senhor. Cadê o Luiz? Vem aqui, preciosinho. Luiz foi instrumento de Deus para essa família. Glórias a Deus. Filhos abençoados, vocês fazem parte do reino de Deus. Nós o abençoamos e batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te batizo, filhinha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cadê o Gael? Esse cabrinha bonitão. Os bebês hoje estão chiques, viu, gente? Um mais lindo que os outros. Olha. Gael, cabrinha. Chegou o dia. Letícia e Diego, pela fé em Jesus, na aliança que vocês têm com o Senhor, nós batizamos o Gael hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Helena e o Nicolas, faz favor aqui. A Helena e o Nicolas. Vou começar pelo Nicolas. Pode ajoelhar aqui, Nicolas. Seja bem-vindo à família na fé, viu, Nicolas? É muito precioso. E você também faz parte dessa aliança com Jesus, viu? Nicolas, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Helena, toda essa casa servindo a Deus, que momento lindo, especial. Helena, Jesus ama muito você e a sua família. Você também faz parte dessa aliança com Jesus. Helena, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Onde está a Maria Liz? Maria Liz, da Carolyn e do Wesley. Pode ficar aqui mesmo, queridos. Vem aqui, papai. Oi, princesa. Lindona. Maria, esse nome profético, nós te recebemos na família de Deus pela aliança que seus pais têm com o Senhor Jesus. Por isso, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vinda, criança. Quero convidar aqui a Mariana, junto com os pais, com a família, juntos aqui. Mariana. Pode olhar aqui, Mariana. Aí, Mariana. Mari, você é uma preciosinha, um milagre do Senhor Jesus, uma bênção assim toda a sua casa. Pode provar aqui, Mariana, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
Deus. Rosilene, traz a Pietra, por favor, querida. Pietra, sabia que você é amada por Jesus e que Ele tem uma linda história para você. Pietra, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja bem-vinda à família de Deus. Nós te recebemos com alegria. Pedir para Edneia e o Alan trazer o Samuel, por favor. Vem aqui, Samuel, preciosinho. Que momento especial dos pais apresentá-lo ao batismo, dizendo: Samuel, você é consagrado a Jesus. Pode ajoelhar aqui, Samuel? Consegue ajoelhar? Ajoelha, amor. Não, ajoelha. Ei, Samuel, você é muito lindo, precioso, ungido do Senhor. Samuel, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor o levante como um profeta, como servo dele nessa geração, em nome de Jesus. Amém. Silvana, Dirceu, vovós, por favor, tragam o Vitor. O Vitor, que é um preciosinho do Senhor. Certamente a sua mamãe estaria muito feliz hoje de acompanhar esse momento. E ele vai ter o prazer e a alegria de reencontrá-la um dia em Cristo Jesus. Viu, querido? Jesus te ama muito, viu, Vitor? Vitor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você seja cheio do Espírito Santo e você leve o amor de Jesus a todo lugar onde você for. Aleluia, glórias a Deus. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé, por favor, queridos. E eu vou pedir para que vocês agora possam vir aqui para o meio. Vamos fazer aqui Pode fechar aqui esses corredores aqui. Pode ficar de frente para mim aqui, vocês agora, por enquanto aqui. Pode vir para cá também vocês aqui, por favor, queridos. Pode fechar aqui esse corredor, isso. Glórias a Deus. Tem uma canção muito especial que nós queremos declarar uma parte dela. Essa mensagem que está bem clara no coração de vocês, o que está nessa camisa, realmente declara a palavra, né? Eu nasci de novo. E vocês permaneçam firmes nessa promessa. Que a igreja permaneça firme nessa promessa em nome de Jesus. Vamos declarar junto a parte dessa canção tão especial que o Senhor tem inspirado nosso coração para essa noite, queridos. Declarar ao nosso Deus. Eu nasci de novo. Declaro, queridos. Nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo. Nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo. Aleluia, declare com tanta certeza no seu coração. Faz-me ver assim como sou. Aleluia. Quero chamar a igreja a estender as suas mãos e abençoar essa família na fé. Estes novos irmãos,
eles precisarão das suas orações. Eles precisarão ser acompanhados, caminhar juntos, porque está apenas começando. Mas lembre-se, haverá motivos para tentar desviar do caminho da fé. Mas lembre-se, nós temos uma causa maior do que qualquer coisa que jamais vai nos tirar do caminho, que é Jesus. Ele está presente, Ele o chamou e há de sustentá-lo todos os dias das suas vidas em nome de Jesus. Senhor, como igreja abençoamos nossos irmãos. Declaramos que são bem-vindos na fé, para caminharmos juntos. Declaramos a bênção do Senhor sobre a vida deles, sobre a família, sobre as crianças. Senhor, que festa linda, maravilhosa, que o nosso coração está entregue ao júbilo do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa igreja tão acolhedora, disposta a anunciar o Evangelho da salvação. Obrigado por usar tantas vidas aqui, Senhor, para trazê-las, essas preciosas vidas aqui no Teu altar, que afirmaram sua entrega ao Senhor Jesus, outras se reconciliaram contigo. Obrigado, porque nós cremos que o Senhor mudou o curso da história dessa família. Nós te agradecemos, ó Pai, e te bendizemos ao Senhor. Agora sobre toda a igreja, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, nosso Pai, e a plena comunhão do Espírito Santo continue sobre a tua vida, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e assim seja para sempre. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero que vocês sintam muito amados por essa igreja hoje e todos os dias. E como um pequeno sinal, nós queremos expressar para vocês a nossa alegria de receber vocês como família da fé, ao fazer parte dessa igreja. Gostaria que vocês olhassem agora para essa família. Pode virar e sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Vamos juntos triunfar para a glória do Senhor. Os familiares da igreja podem vir acolher, pode abraçá-los. Que Deus abençoe e guarde sua vida em nome de Jesus, queridos. Abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. O teu poder transforma o meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz viver assim como sou. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz viver assim como sou. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado teu sangue apagou, uma nova vida me
mal, Deus.